Que alegria poder estar com meus irmãos em Joinville nessa oportunidade. Já tivemos 2 outras oportunidades de estarmos juntos aqui. E concedeu-nos o Senhor esse tempo para compartilharmos juntos a palavra do Senhor. E é assim uma expectativa já havia no nosso coração desse tempo. Orávamos por isso, né? E o Senhor então nos permitiu estarmos juntos nesse final de semana aos pés dele para compartilharmos algo do que ele tem colocado no nosso coração. Nossa expectativa realmente ela é posta no Senhor, não existe nada que nós podemos fazer sem ele, não é? Nós estamos convictos disso. O Senhor mesmo disse essas palavras, né? Ele disse: sem mim nada podeis fazer. Tem uma palavra que se encaixa bem a essa realidade, mostrando um outro lado, quando aquela expressão que nós vemos, que tanto gostamos, né? Por outro lado, sem mim nada podemos fazer, mas tudo podemos naquele que nos fortalece. Então, se podemos nele estamos, nele confiamos, nele colocamos as nossas expectativas, lembramos das palavras dele que disse: eu edificarei a minha igreja. Então, se o assunto de Deus é edificar a sua igreja, resta a nós, aos nossos corações, nos dispormos a ele e permitir que ele faça esse trabalho de avançar com a sua obra através de nós, em nós e através de nós. Amém? Bendito seja o nome do Senhor. O sentimento que o Senhor tem colocado no nosso coração para esse tempo de comunhão que vamos ter é algo que está relacionado ao serviço cristão. Mas como o Gerson bem colocou agora para nós, realmente não existe serviço cristão sem a vida do serviço cristão, né? A vida realmente ela precede a obra. A obra não é primeiro que a vida, nem primeiro que a pessoa, né? Nós sabemos que primeiro é a vida, depois a obra. Nós vamos ler alguns textos básicos. Hoje vamos fazer uma pequena introdução, tema, focando o aspecto da maturidade. A maturidade, irmãos, é algo que é essencial na vida cristã. O Senhor realmente ele não pode contar com um povo que não seja maduro. Todo o nosso serviço precisa ser permeado por essa base, por essa verdade, né? Por isso que é tão importante a questão da maturidade. Nós vamos ver alguns textos que estão relacionados a vários aspectos daquilo que o Senhor deseja do seu povo, mas Ele não demanda nada do seu povo antes que Ele lhe possa transmitir a vida. E a vida está relacionada à maturidade. Não existe maturidade sem vida. A maturidade é a transmissão ao longo do tempo, através da palavra, através das circunstâncias moldadoras, através do Espírito Santo, através da cruz, né? Todo esse conjunto de realidades espirituais que são aplicadas na nossa vida diariamente, nos dias da nossa peregrinação aqui, para que cheguemos a essa maturidade. À medida que Cristo é formado em nós, na mesma medida, também nós o servimos com realidades espirituais. Nós só podemos dar a Deus aquilo que nos é entregue. E Deus, sabendo disso, nos comunica o seu próprio Filho. O que Deus deseja ver na igreja é o seu Filho. Acho que não há nenhuma dúvida em relação a isso, né? Deus não deseja ver nenhuma outra coisa, vamos colocar assim, na igreja, que não seja essa pessoa. Essa pessoa em forma de serviço, essa pessoa em forma de vestimenta, essa pessoa em forma de maturidade, essa pessoa em forma de vida. Tudo está relacionado ao Filho. O Filho ocupa esse lugar central, não é? E essencial no propósito de Deus. Nós precisamos ter os nossos olhos abertos a cada dia para vermos essa realidade e nos permitir, ou abrir um caminho, ou permitir que o Senhor faça isso. Abra esse caminho, o caminho da maturidade, para que a gente possa, enfim, servi-lo adequadamente. Ninguém pode servir sem maturidade, não é? Vou dar um exemplo logo no início para que a gente possa ter ideia. Você observa esse salão no qual nós estamos aqui reunidos. Existe engenhosidade. Pessoas foram preparadas para fazerem isso, não é? Não é só a vontade de fazer. Alguém pode dizer: olha, mas eu amo o Senhor.
né? Tem meu coração pertence a Ele. Amém. Você amar o Senhor, isso é muito maravilhoso. É apenas o início e o caminho de uma longa jornada. Porque nesse caminho Ele vai precisar nos treinar, nesse caminho Ele vai nos comunicar a sua vida, né? Para que a gente vá amadurecendo, e à medida que a gente vai amadurecendo, é na mesma medida que a gente vai servindo. Então alguém que fez isso aqui, muito provavelmente foi alguém que foi treinado para fazer isso aqui, né? Nós temos muita dificuldade dentro da cristandade hoje, porque as pessoas não têm sido treinadas. Todos nós, sem exceção, precisamos ser treinados. E esse treinamento nós vamos ver pelos textos da palavra, eles estão relacionados à maturidade. Como temos esse sentimento no coração, se o Senhor não mudar isso, de tocar nas questões relacionadas ao serviço, porque a igreja precisa ser edificada, e ela não é edificada sem o serviço colegiado dos membros do corpo de Cristo. Então, antes do serviço, nós vamos então tocar na importância do assunto relacionado à maturidade, e a maturidade tem relação com a vida. Vamos ver alguns textos e logo depois então tecemos o início de algum comentário. Vamos ver primeiro aos Coríntios, primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 3. Acompanhem comigo, por favor. 1 aos Coríntios, capítulo 3. A partir do versículo 9, podemos ler. Porque nós somos cooperadores de Deus, vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus. Segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu, como sábio arquiteto, o fundamento, e outro edifica sobre ele. Mas veja cada um como edifica sobre ele. Porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. E se alguém sobre este fundamento formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, a obra de cada um se manifestará. Na verdade, o dia a declarará, porque pelo fogo será descoberta, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Nesse texto nós já podemos observar esse princípio. Olha o que Paulo está dizendo. Ele, como sábio arquiteto, ele lançou fundamento. Existe um fundamento, Paulo se refere aqui. Esse fundamento, ele diz que não pode ser trocado, esse fundamento não pode ser mexido. Esse fundamento, no meu entendimento, era o tema que todos nós precisamos conhecer, a literatura e a experiência. Não só a literatura. Não podemos ser apenas cristológicos. É importante que sejamos cristológicos no aspecto literário. Observarmos todos os textos que falam acerca de Cristo. Ele fala, ninguém pode pôr outro fundamento, o qual é Jesus Cristo. Então nós precisamos entender que nós recebemos na nossa vida o que Paulo chama de fundamento. Existe um fundamento que foi lançado sobre a nossa vida. E esse fundamento é Jesus Cristo. Então, se nós vamos procurar compreender quais são os materiais e de que forma esse fundamento foi lançado, nós precisamos então fazer, digamos, o estudo cristológico, ou seja, estudar acerca de Cristo. Mas não só ver o aspecto literário dele, não só observar Cristo como Deus, Cristo como homem, sua obra, sua pessoa, seus ensinamentos, tudo isso precisa ser observado, porque foi esse fundamento que foi colocado, que foi lançado. Se você tiver alguma dificuldade no processo da sobreedificação, porque Deus está construindo um edifício, na analogia ele está nos dizendo isso. Nesse edifício, o fundamento é o seu filho. Mas a sobreedificação também é o seu filho, é o que Paulo está dizendo aqui para nós. Sendo que ele diz, ninguém pode pôr outro fundamento, ou seja, você não pode mexer no fundamento. O fundamento precisa estar muito claro para nós. Esse fundamento, ele fala da nossa salvação eterna. Esse fundamento fala da nossa vida eterna, fala da nossa união com Cristo, fala dos nossos pecados perdoados, fala da nossa nova vida em Cristo,
fala de muitas realidades relacionadas ao início da fé, quando tudo começou. E aí nós ouvimos muitos dos nossos irmãos nos chamarem a atenção. Irmãos, não terminou o trabalho de Deus, Ele apenas lançou na sua vida um fundamento, o qual é Jesus Cristo. E que não pode ser mudado, Paulo está dizendo aqui. E ele segue, e outro edifica sobre ele, mas veja como edifica. E aí ele começa a enumerar para nós uma série de materiais que podem ser usados sobre essa edificação. Então ele fala ouro, prata e pedras preciosas, que são materiais típicos da Trindade, porque nós somos edificados na Trindade, no que é próprio da Trindade, não é? Então, ouro, prata e pedras preciosas, fala da natureza divina, fala da prata, que fala da nossa redenção, fala das pedras preciosas, do trabalho do Espírito Santo em nós. Mas ele continua dizendo, não é? Ele não para, não tem um ponto aí, ele continua dizendo, ele continua mostrando outros materiais, quando ele enumera então, ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno e palha, ou seja, é totalmente possível, sobre esse fundamento, colocar materiais distintos sobre o fundamento, colocarmos materiais distintos à sua natureza. E isso não pode ser assim. Porque Cristo tem que ser o nosso fundamento, e o é, por isso somos salvos em Jesus Cristo. Mas agora que fomos salvos, o Senhor agora nos faz um chamamento maravilhoso, e esse chamamento está relacionado à sobreedificação. Não só receber Cristo como fundamento, mas agora também receber Cristo como a nossa sobreedificação. Somos sobreedificados em Cristo, com materiais próprios da vida, da natureza de Cristo. Por isso que não é só literário o assunto também é experimental. Não só vivemos daquilo que está escrito na forma teórica, mas também na forma prática. Isso é uma coisa que precisa estar relacionada com outra. Não é? Você quer ver um exemplo? Uma das maiores dificuldades que nós temos visto em relação à igreja, de se viver a vida da igreja, está já exatamente no fato de não se conhecer a vida com Cristo. Porque a igreja, para funcionar adequadamente como igreja, né, ela não pode ser eclesiológica. A sua ênfase não pode ser eclesiológica. Tem que ser cristológica. Porque a igreja é uma extensão de Cristo. Se você quiser viver a igreja, você não sabe de onde começar. Mas quando você se relaciona com Cristo, automaticamente aparece a vida da igreja. Né? Então a ênfase não pode ser na igreja, a ênfase sempre é em Cristo. Então ele é fundamento e também ele é a sobreedificação. Existe um outro texto, Paulo fala a Timóteo, no capítulo 2 de 1 Timóteo, Paulo fala algo muito importante, bastante relevante para isso que nós estamos comentando aqui. Uma frase pequena, mas com uma realidade tremenda. Vamos lá que eu gostaria de ler esse texto para os meus irmãos. 1 Timóteo, acompanhem comigo, por favor. Primeira epístola de Paulo a Timóteo, no capítulo 2, diz assim: porque isto é bom, capítulo 2, versículo 3. Porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. É o que está na minha tradução, conhecimento da verdade. E não é conhecimento da verdade, senão pleno conhecimento. Porque a palavra aqui é epignosis. Gnosis, da palavra gnosco, que quer dizer conhecimento. Mas tem a raiz epi, não é? E essa palavra epi é uma preposição grega que quer dizer sobre. Por isso a palavra episcopos, episcopos, né, dos bispos, e bispo, episcopos é epi, de sobre, e scopos, de escopo, de visão. Então, os episcopos, os bispos, são aqueles que são colocados porque eles têm a visão mais de cima, conseguem enxergar um pouco mais pela graça de Deus para ajudar os demais. Então a palavra aqui é epignosis, e a vontade de Deus não é somente que os homens sejam salvos, não é somente que tenham fundamento, mas que cheguem ao quê? Ao pleno conhecimento da verdade. Então observe que já nessas palavras, nesses textos que nós temos lido, já temos observado que existe a vontade de Deus de não só levar o homem à eternidade, de não só dar ao homem a vida eterna,
Mas existem questões que estão relacionadas a essa era e o porvir antes da eternidade. Antes da eternidade futura, antes de termos, depois do julgamento, do trono branco, lá quando os ímpios ressuscitam lá na frente, né, para aquela experiência muito terrível, onde serão julgados segundo as suas obras, aquele trono branco lá na frente, já depois do milênio. Mas existem realidades, não é, que nós vemos na vontade de Deus, que deseja que não só levar o homem à eternidade para um dia estar para sempre com Ele, mas o assunto da maturidade também está relacionado à nossa era, ao nosso tempo e aos nossos desafios. Sem maturidade, nós não conseguimos, anote isso, sem maturidade, nós não conseguimos prevalecer sobre os nossos desafios. Por isso que quando sempre estamos diante de algum problema, e normalmente esses problemas são oriundos de circunstâncias exteriores, circunstâncias que o Espírito Santo permite que passemos para formar algo mais de Cristo. Porque toda vez que você tem um desafio diante de você, diante de nós precisamos superá-lo de alguma forma, não é? Só que a gente entende assim, se estou diante de alguma circunstância, a primeira coisa que eu penso é me livrar dela. Se ela for desagradável, eu quero rapidamente sair dela. E a forma que eu tenho, que eu entendo, é buscar presbíteros para orarem por mim, pedir orações a irmãos para orarem por essa situação. Claro que todos devemos orar uns pelos outros, não resta a menor dúvida. A questão é que o Senhor nos permite passar por circunstâncias, porque elas estão atreladas ao processo do nosso aprendizado aqui. Deus não quer que a gente passe rápido pelas situações sem aprendermos a lição. O processo do povo do Egito por 40 anos e 42 longas jornadas, se você ler isso, você vai observar que cada jornada está relacionada a uma experiência. Eles não saem de uma jornada para outra antes que aprendam a experiência daquela jornada. Tem até um momento onde eles avançam, o acampamento avança e depois o Senhor manda eles voltarem. Uma forma maravilhosa de nos dizer, foi muito rápido, não aprendeu a lição, não aprendeu o que precisava aprender. Porque o assunto da maturidade está envolvido. O Senhor não quer nos permitir passar ilesos, irmãos. Essa foi a ideia implantada pela teologia da prosperidade. A teologia da prosperidade não está relacionada somente a ter carro do ano e casa bonita, não. A teologia da prosperidade é algo que está no nosso coração. Só foi o fato de alguém, né, trazer isso de uma forma muito, muito interessante, que pudéssemos ver e dizer, bom, realmente isso faz muito sentido. Deus sempre foi muito rico, sempre abençoou muito o seu povo, misturaram pé com cabeça, Antigo com o Novo Testamento, não é? E eles disseram que nós temos que ser prósperos de todo jeito. Não tem jeito, temos que ser. E isso é algo muito oculto no nosso coração que a gente não consegue perceber com profundidade. Isso não está somente ligado a questões externas que nós temos desejos de ter. Isso está relacionado ao nosso próprio coração, são questões internas que ainda não estão bem resolvidas. Então, quando passamos um caminho adverso, a primeira coisa que desejamos é sair rapidamente dele. Mas Deus tem propósito. E qual o propósito? O propósito de formar o seu filho em nós. O propósito de nos transmitir a sua vida. Não é? E é muito necessário que, para que essa vida seja administrada, alguém tem que ser abatido. É necessário que um governo caia para que outro seja estabelecido. O Senhor sempre está nos dando muitas experiências, porque nós estamos no caminho, não do fundamento, estamos no caminho da sobreedificação, estamos no caminho da maturidade. Pouco a pouco nós vamos compreendendo que as coisas são assim. Quando você entende esse princípio, esse primeiro princípio, rapidamente, irmão, nós vamos observar que toda vez que tivermos uma adversidade, nós não vamos querer sair daí rapidamente, vamos querer entender as mãos que estão por trás dessas circunstâncias, o que elas estão querendo nos dizer, onde elas estão querendo nos falar, no que elas estão querendo tocar, não é? Porque Deus não está buscando a nossa felicidade aqui. Deus está buscando filhos maduros para os desafios que temos aqui. Nós somos como uma tocha acesa, irmãos, nesse mundo de densas trevas. Deus não quer nos relacionar com o mundo. Deus não quer nos dar os prazeres que lá no mundo tem. Isso nós já saímos, isso já não nos interessa mais. O que Deus quer nos dar é maturidade, para que possamos atender uma demanda que Ele vai nos mostrando na sua palavra, pouco a pouco. Não é? Então, isso está relacionado ao nosso casamento com Ele. Isso está relacionado ao nosso serviço com Ele.
não é? O crescimento, a maturidade está relacionado ao reino, está relacionado a muitos pontos importantes. Então, se a gente começa a falar sobre maturidade, sobre serviço, sobre reino, vamos falar sobre o reino. Então, estudamos a doutrina do reino, né? Mas não temos como viver a vida do reino, né? Se não vivemos a vida do rei. A vida do reino é o rei vivendo em nós. A vida do reino é o rei repartindo a sua vida conosco. A vida do reino não é uma série de práticas que a igreja olha para a Bíblia e fala, bom, agora já sei como fazer. Senhor, agora se importa com aquela outra localidade, porque aqui a gente já sabe como fazer. Nós não sabemos nada como fazer. Você sabe o que é o reino de Deus? É uma esfera de domínio, onde existe esse domínio com efetividade quando o seu Filho está presente. O que é o reino de Deus, irmãos? O reino de Deus é Cristo. Onde há Cristo, aí está o reino. Então, o que Deus está fazendo conosco? Ele está trabalhando nesse processo de santificação, onde a todo momento nós estamos sendo substituídos por Cristo. A todo momento. Sejam pelas circunstâncias, seja pela cruz, seja o abraçar da cruz, seja o aceitar da obra do Espírito Santo, seja o trabalho lavrador da palavra de Deus. São materiais e situações que o Senhor está fazendo, trabalhando, para nos levar a essa maturidade. Então vamos continuar vendo alguns textos e vamos já começar a relacionar a maturidade cristã com os desafios, não só os desafios, mas com os propósitos de Deus, os propósitos que Deus tem para a sua igreja e que estão relacionados a isso. Nós temos que pôr escuta isso bem, irmão, nós temos que pôr bastante atenção a isso. Não há vida da igreja se não há maturidade. Não há serviço da igreja se não há maturidade. Você quer mais? Não há famílias adequadas se não há maturidade. Nós precisamos de maturidade nas nossas famílias. Nós precisamos de esposas maduras. Nós precisamos de homens, de esposos maduros. Irmão, quanto sofrimento é a falta de maturidade. Quando nós não temos maturidade, o que sobra são os nossos truques, são as nossas maneiras, é a minha forma de pensar, é o que eu entendo, é tudo o que sobra. Você tem dúvida disso? Tudo o que sobra quando não somos maduros, ou quando não estamos trilhando o caminho da maturidade, tudo o que sobra somos nós mesmos. Quando Cristo está sendo formado em nós, você tem um desafio, agora você tem uma resposta ao desafio. Você tem uma situação, você tem uma resposta. Qual é a resposta? É Cristo. Cristo é a resposta para todo desafio. Quando uma parede sobe diante de você, num determinado desafio, não é? A vontade é colocar uma escada, arrumar um truque, né? Colocar uma escada e pular rápido para o outro lado. O Senhor não deseja assim. O Senhor permite que a gente entenda os processos, passe pelo processo, sinta o processo, aprenda no processo, aprenda a lição. Não é? E quando a gente aprende, então aquela barreira ela é subjugada. Pelo quê? Pela formação de Cristo em você, que foi dentro daquela experiência. Algo mais de Cristo foi formado em você. E agora a resposta não é uma escada para pular, não é um truque. Não adianta truque. No reino de Deus não adianta truque. O reino dos céus é um reino que as respostas precisam ser Cristo. Não é? Então o Senhor vai nos colocar nesse caminho, de uma forma que só Ele sabe fazer. Então a maturidade é o assunto fundamental, um dos assuntos centrais, não em relação ao fundamento, mas em relação à sobreedificação. Veja, Ele te deu um fundamento, ninguém pode mudar esse fundamento, ele precisa estar claro para você e para mim, mas mais do que isso, não foi só fundamento que Ele deu, Ele não só nos levou na eternidade, porque Cristo é a vida eterna, e se temos Cristo, já temos vida eterna, não é? Mas não foi somente a Cristo que Ele nos deu como fundamento, nos deu a Cristo também como sobreedificação, não é? Então, à medida que Cristo vai sendo formado em nós, vamos sendo sobreedificados nele. E aí começa então a aparecer o fruto desse maravilhoso trabalho de Cristo ser formado em nós. Vamos ver um texto, por favor, acompanhe aqui comigo, Filipenses, acho que estamos próximos aqui. Um pouquinho atrás, uma expressão de Paulo. Filipenses no capítulo 3. Nós temos um contexto aqui imediato,
um princípio de regra de hermenêutica, não vamos entrar nesse contexto. Eu quero citar uma expressão de Paulo que é bastante interessante para nós, porque o assunto de maturidade, ele não é um assunto somente contemporâneo, ele não é um assunto presente, do tempo presente. Ele é um assunto da história da igreja. Se você observar a história, se você estuda a história da igreja, por exemplo, você vai observar que ela está numa constância, inclusive nas suas doutrinas. A chamada teologia sistemática, por assim dizer, são os grandes dogmas, as grandes verdades encontradas nas Escrituras, não é? Não que as outras verdades não tenham importância por dizermos as grandes verdades, é porque existem verdades que são mais fundamentais e essenciais da fé. E essas grandes verdades, como a Trindade, como a encarnação do Verbo, como a edificação da igreja, essas grandes verdades elas são colocadas numa determinada ordem, por isso é chamada de teologia sistemática. E essa ordem de colocar essas grandes verdades, você vai observar na história que o Espírito Santo veio tratando com cada uma delas de uma forma especial. O Espírito sempre fez esse trabalho na história da igreja, de edificar a igreja, como o Senhor Jesus disse. Eu edificarei a minha igreja. O processo de edificação é um processo de maturidade. Nós temos que olhar para esse assunto, irmão, de uma forma detida e pedir ao Espírito que abra os olhos do nosso entendimento, para que a gente possa dar o devido valor a isso. Você não consegue nenhum outro êxito no que você deseja ou pretende fazer individualmente, como família ou como igreja de uma determinada localidade, você não consegue êxito sem o princípio da maturidade. Porque maturidade é a própria vida de Deus, é a comunicação da natureza divina a nós, para que haja resultado efetivo. Sabe por que nós estamos enfincados num lamaçal, não só nós no sentido desse pequeno grupo aqui, mas a cristandade de uma forma geral? Você sabe qual um dos grandes motivos? É porque nós estamos lidando exatamente com essa falta de maturidade. As pessoas olham simplesmente para as Escrituras e dizem, já sei como fazer, e fazem simplesmente aquilo que acham que devem fazer. Não é fruto de relacionamento com Deus, não é fruto de caminho com Deus, é fruto de fazer a coisa certa. Mas vocês já viram que fazer o que é certo e que fazer o que é errado é o princípio daquela árvore que está colocada lá no Éden, lá no início. E não foi daquela árvore que Adão tomou com a sua esposa, foi de uma outra. Daquela árvore que eu me refiro, a árvore da vida, não é? Deus queria que ele tivesse vida em forma de alimento, esse sempre foi o princípio. Se ele toma a árvore da vida, então ele tem vida em forma de alimento, ele faz a decisão certa, ele tem vida eterna. Não é? Você vai ver que no texto, quando começa a falar, Gênesis 1, 26, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine. Ele não tem como... O exercício do domínio não é algo inerente à natureza humana, irmão. Não é. Não nasce com o homem a capacidade de dominar, ele é dominado. Depois do pecado ele é dominado. Uma guimbinha de cigarro assim, pronto, acabou com ele não consegue. Ele é dominado, a sua vontade é escravizada, ele fica escravizado. Mas o princípio não era esse, o princípio é que ele se alimentasse da vida, porque Deus queria contar com ele no reino, na expressão prática. Deus queria transmitir essa vida através da criação. E agora, claro que o que nós perdemos em Adão, recuperamos em Cristo, só que nós não podemos voltar, nós temos que continuar. O princípio e o propósito de Deus continua firme. Qual é? É de transmitir a vida em forma de serviço. É de transmitir a natureza de vida, natureza divina, não é? Em forma de vestes nupciais. É transmitir a natureza de vida ou divina através do andar, através do caminho, não é? Porque ele é a porta e também é o caminho. Ele quer que nós caminhemos nesse testemunho maravilhoso do seu Filho. Agora, quem pode levantar a mão e falar, irmão, deixa comigo? Nenhum de nós estamos habilitados. Então, qual foi a maneira que o Senhor encontrou para que pudesse haver testemunho efetivo em nós? Maturidade. Irmão, é à medida que você cresce. Se o seu serviço, se o meu serviço é real, na casa de Deus, ele é a medida exata da minha vida com Deus. É o resultado da minha vida com Deus. É o serviço. Se você cresceu, se você está crescendo, o seu serviço também está crescendo. Se a nossa vida com o Senhor, no sentido vertical, ela é pobre, no sentido horizontal, você não tenha dúvida que ela será pobre também. O que Deus está fazendo
Não é colocar coisas certas e erradas na igreja e através da igreja. O que Deus está fazendo é colocando a igreja em Cristo. Uma vez que ela está em Cristo, crescendo em Cristo, vivendo em Cristo, o que acontece? Os seus serviços, a sua natureza, a sua vida é vista. Sabe o que Deus está fazendo, irmãos? Deus não está efetivamente dando testemunho da igreja. Deus está dando testemunho do seu Filho. É assim que Ele está fazendo. Ele está utilizando um organismo, que é a igreja. Nós temos que entender isso, não é? Se Ele está usando esse organismo, Ele vai se manifestar através desse organismo, não é? Por isso que Paulo fala, né, para que agora, Efésios 3, a partir do versículo 10, para que agora pela igreja, claro, se você olhar o que ele fala no texto, nos textos anteriores, ele está falando do mistério de Cristo. Ele está falando, e o mistério de Cristo é a formação de Cristo no corpo de Cristo. Então ele fala, para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus, pela igreja, seja conhecida dos principados e potestades nos céus. Agora pode ser conhecido, você vê. O testemunho nem é somente para a terra. Nesse texto, o testemunho é para principados e potestades, para aqueles que já viram as questões relacionadas à soberania de Deus, mas ainda viram um pouco questões relacionadas ao testemunho da natureza divina, que fala do comportamento, porque a essência fala da constituição do ser divino, e a natureza fala do comportamento que esse ser tem. É esse comportamento que ele está repartindo conosco. Quando principados e potestades olham para a igreja, o que eles precisam ver? Você acha que é inteligência? Você acha que é habilidade? Você acha que é pós-doutorado que ele precisa ver? Ele só quer ver o seu filho. Então, o que ele tem que fazer? Ele tem que comunicar o seu filho a nós. E o que nós precisamos fazer? Nós precisamos olhar para ele e falar, Senhor, faça isso conosco. Faça isso comigo. Senhor, faça isso na minha casa, né? Na vida da minha família, da minha esposa, do meu marido, dos meus filhos. Irmãos, o mundo já está cansado de ideologias, né? De fanatismos, de religião. O mundo está cansado disso. O mundo não quer mais saber. Está difícil até você falar o Evangelho hoje. Antes de você falar, as pessoas já não querem mais ouvir. Não porque o Evangelho não seja mais o poder de Deus para a transformação de todo aquele que crê. O problema é que o Evangelho, que tem sido em muito anunciado, que o Senhor tenha compaixão de nós, ele não vem misturado com o impacto da vida, porque se crescemos pouco, não há impacto de vida. É a vida que tem que prevalecer, não é o serviço. Se a vida prevalecer na nossa vida, se Cristo estiver crescendo, se nós estivermos crescendo nele, o que vai acontecer? O impacto do serviço, não é? É algo que é totalmente natural. Hoje nós fazemos muita força, como o irmão gosta de dizer, a gente faz bastante força e a única coisa que acontece é a gente ficar vermelho, e com a bochecha com os olhos regalados e com a bochecha vermelha, e tanto fazer força. Mas não é o caminho da força que o Senhor estabeleceu para nós. O Senhor estabeleceu o caminho da vida, porque Ele deseja levar muitos filhos à glória, e esses filhos que são levados à glória são os filhos que também amadureceram, não só têm fundamento, eles também foram sobreedificados. Lembra desse texto que nós lemos, não é? Deus não quer só que os homens sejam salvos. Temos pessoas que têm encargos profundos com a evangelização, e é importante, muito importante, só apenas o primeiro aspecto dos dois grandes aspectos dessa obra. Precisa se evangelizar as pessoas, mas precisa, depois dessas pessoas evangelizadas, serem levadas aprenderem o caminho da maturidade. É o que Deus busca. Então, nesse texto que Paulo fala aqui em Filipenses, ele menciona algo muito interessante. Ele diz que ele deixou as coisas que para trás ficavam e seguia para um determinado alvo. Vamos ler esse texto. Ele diz aqui, versículo 12. Não que já tenha alcançado, não vamos pegar o contexto, irmãos, porque vamos chegar apenas nessa expressão alvo, porque Paulo era um homem que tinha alvo, e o alvo de Paulo está relacionado a isso. Paulo era um homem que ficava, poucas vezes você vai ver nas Escrituras a menção de Paulo de joelho. Por 2 vezes você vê ele de joelho, e quando ele está de joelho, irmão, ele está orando por coisas que realmente não são dessa terra. A primeira que ele está orando, quando aparece em Efésios, no capítulo 3, lá no versículo, depois do versículo 14 exatamente,
né? Diz que ele ora para que os irmãos fossem fortalecidos no homem interior. Paulo tinha essa visão muito claramente. Paulo sabia o que era necessário para que houvesse testemunho em Éfeso. Éfeso tomou um caminho diferente. Éfeso, nós sabemos, uma das cartas mais profundas do Antigo Testamento. Mas hoje, naquela região da Turquia, segundo alguns irmãos que já têm visitado aquela região, é uma cidade 100% muçulmana. Perdeu o seu candeeiro, porque no momento se perdeu nessa questão. Se a gente perde o caminho da maturidade, se a gente perde esse caminho da vida, irmãos, nós perdemos absolutamente tudo. O Senhor tenha misericórdia de nós. A ênfase da igreja precisa ser uma ênfase da vida com Cristo, da vida de união. Amém? Da vida de união. Por isso, irmãos, que as nossas reuniões de oração, elas são esvaziadas. Por isso que as lutas, todas as vezes que nos propomos a orar, seja coletivamente, seja como família, seja individualmente, você já viu quanta luta na sua vida para isso acontecer? Porque existe, irmãos, forças contrárias para que a obra de Deus não avance. A obra de Deus só avança quando ela avança no aspecto da vida, quando a vida é comunicada, quando nós aprendemos esse caminho, senão não tem avanço. Nós temos uma boa doutrina, nós temos muito livro, nós já somos a geração praticamente final do processo da história da igreja, nós já somos praticamente a geração final. Quantos livros, quantas informações, quanta coisa, irmão. E o que adianta, irmão? Vamos ficar cheirando a livros? Os livros não vão nos ajudar, só Cristo pode nos socorrer. Só o Espírito pode fazer isso. Nós temos que nos envolver com isso. A nossa ênfase tem que ser a vida. É a vida que nós precisamos para alcançarmos a maturidade. Então Paulo fala aqui, não que já tenha alcançado ou que seja perfeito. Olha que ele está falando do processo, né, de maturidade para a perfeição. Não que tenha alcançado ou que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para o qual também fui preso por Jesus Cristo. 13. Irmãos, quanto a mim, não julgo que já haja alcançado, mas uma coisa faço. Imagina Paulo na sociedade de hoje fazendo uma coisa só. Não é, Marcelo? Um homem fazendo uma coisa só. Esse homem não teria nenhum valor nessa sociedade, né? Hoje você não pode fazer uma coisa só. Você tem que ser, né? Como diz aí numa linguagem futebolista, você tem que cruzar na área e correr para cabecear, né? Hoje você tem que fazer muitas coisas, senão você não pode entrar no mercado de trabalho. Paulo só fazia uma coisa. Que o nosso coração seja ganho para fazer uma coisa só. As demais coisas, fique tranquilo, ele vai acrescentar. Amém? Amém? Então ele diz aqui, irmãos, quanto a mim, não julgo que haja alcançado, mas uma coisa faço. E qual é a coisa, Paulo? É que esquecendo-me das coisas que para trás ficam, avanço para as que estão diante de mim. Versículo 14, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Ele é um homem que segue, ele é um homem que persegue um alvo fixo, essa é a ideia do grego. Um alvo fixo está diante de Paulo e ele persegue isso. Eu estava observando dos atiradores de elite, atletas de elite que fazem essa coisa de tiro ao alvo. Lendo alguma coisa sobre isso, eu achei interessante quando eles falam de alvo. Diz que o alvo nunca é mirado. O que é mirado são duas miras que existem na arma. Uma é chamada alça de mira, que é a mira anterior, e a outra é massa de mira, que é a mira posterior. Então ele precisa alinhar essa alça de mira com a massa de mira. E o alvo é algo que pouco ele enxerga. O que ele precisa é focar aqui. E meditando nisso, obviamente, isso não são textos bíblicos que estão falando, mas como ele usa a palavra alvo, isso precisa nos chamar a atenção. Hoje, por exemplo, como nós estamos vivendo tempos escatológicos, não é? Como eu falava para os irmãos, a teologia sistemática, não temos tempo para entrar nesses detalhes, mas são os grandes temas que são tratados pelo Espírito Santo na história da igreja. Você tem, por exemplo, um século como o 18 e o 19, que é marcado pelo avivamento. Né, os avivalistas, muito conhecidos, eles estão nesses dois séculos, né? Um derramado do Espírito Santo, o assunto não só da doutrina do Espírito Santo, mas do Paracletos, da ação do Espírito Santo entre o povo de Deus. Naquele período, os irmãos, haviam irmãos que falavam, né, para 8.000 pessoas sem microfone. Haviam irmãos que falavam, né, e pessoas distantes, muito distantes,
podia ouvir, e não só ouvir, que criam multidões, 1.000, 2.000, 3.000 pessoas. Um derramado do Espírito Santo tremendo naquele tempo. Houve um período logo depois desse tempo, quando nós entramos no século XX, uma ênfase muito forte sobre a igreja, irmãos que vocês já têm lido, que falam muito sobre a igreja como o corpo de Cristo, não como uma forma religiosa de se idealizar, mas o corpo de Cristo, membros de um corpo, etc. A vida da igreja, não é? Já chegamos a um período, agora, no século XXI, onde não somos nós aqui, nesse pequeno grupo, que estamos falando sobre escatologia, não. O mundo cristão, os crentes em tudo que é lugar falam disso. Irmãos de diferentes entendimentos. Tem o fundamento, às vezes tem uma sobreedificação equivocada em algum aspecto, mas estão falando da mesma coisa, porque é o momento em que o Espírito começa a tocar nessas realidades. Mas a escatologia, lembre bem, ela é a última etapa da obra de Deus. A escatologia para o nosso tempo ela é a última etapa. Então, quando você vê irmãos morrendo também, está relacionados a isso, e as profecias que apontavam tudo isso. Nunca se matou tanto crente na história, irmãos. Aqueles livros que nós líamos do início da história, da perseguição até Domiciano, aqueles livros, irmãos, claro, eles relatam aquelas histórias do passado, mas o que acontece hoje, né? Só no século XX, irmãos, já morreu mais gente do que a história toda da igreja. E continua, nós estamos reunidos aqui, tem irmãos que estão morrendo aí. É o fim dos tempos, realmente. Mas olha uma coisa, ainda assim, cumprindo-se as profecias escatológicas, mostrando que de fato a obra de Deus está fazendo a curva, está na coroação, está no fim do negócio. Ainda assim, irmãos, não está pautado na escatologia a segunda vinda de Cristo. Não somente na escatologia, mas da maturidade do povo de Deus. A saída dessa terra para um corpo glorificado, para encontrar o Senhor dos Ares, né? Ela vem de uma chamada ceifa. Você sabe o que é alguém que é ceifado? Você sabe o princípio de ceifa qual é? Não é? Se você planta algo, você nunca pode tirar ele do chão antes do quê? Que ele amadureça. Irmão, nada é mais sério do que esse tema da maturidade. Como nós temos que prestar atenção a isso. Então nós falamos daqueles dois alvos. Acredito que a alça de mira, ou seja, a primeira mira, precisa ser Cristo. Tudo nós temos que observar a partir de Cristo. Crescendo nele, vivendo nele, não é? A segunda mira pode sim estar relacionada ao tempo que nós estamos vivendo. Houve um tempo de um derramado do Espírito muito forte na história da igreja. Houve um tempo onde se tratou a Trindade lá no início da história. Houve um tempo onde se tratou a justificação pela fé e assim por diante. Mas sempre a gente precisa olhar da primeira mira, sempre em Cristo. Precisamos sempre estar em Cristo e sempre estar crescendo. Se a gente perde a primeira mira, o que a gente faz num tempo escatológico? A gente fica apavorado, a gente começa a ver a escatologia acontecendo, sendo cumprida no nosso tempo, e nós vamos ficar apavorados. Mas o Senhor não chamou a gente para ficar apavorado, o Senhor chamou a gente para colocar os nossos olhos em Cristo. Se olharmos em Cristo, desde Cristo, nós podemos olhar todas as demais coisas que estão diante de nós, seja qual for o tempo em que estejamos vivendo. Hoje não pode se falar de escatologia. Por quê, irmãos? Porque fica todo mundo apavorado. E sabe o que aconteceu, irmãos? Na história da igreja, Deus já tem, nós somos irmãos, a maior parte da igreja já dorme, a maior parte da igreja já está com o Senhor. Nós somos o finalzinho de uma geração, de toda uma história. Não foi isso que aconteceu? A maior parte já dorme, nós estamos no século XXI. Então, o que aconteceu que quando nós tocamos no assunto escatológico, ficamos apavorados? Porque a escatologia é o teto, a escatologia são as pinturas da parede, é o acabamento da casa. Mas sabe o que ocorreu, irmão? Pouco se preocupou, ou poucos de nós nos preocupamos com a questão da edificação, da maturidade. Então pode ser que as nossas casas não dá para colocar nem janela ainda, como é que você vai pôr telhado? Pode ser que as nossas casas estejam ainda com dificuldade de colocar as paredes. Como é que vamos colocar o telhado? Ou seja, como é que vamos tratar coisas próprias do nosso tempo, quando certas coisas ainda não foram devidamente edificadas? Você percebe a importância de se crescer, a importância da maturidade.
A importância de colocar os olhos aí, não só os olhos, e dizer, Senhor, não estamos entrando aqui, irmãos, em detalhes de como chegar, de como ser maduro. Temos sim os textos e tudo, vamos observar isso, mas isso é algo em Deus, mas o Senhor quer trabalhar conosco nesse processo. A maturidade não é algo que você ganha sozinho, mas também não é algo que Deus faz sozinho. Deus quer fazer com você, Deus quer fazer conosco. Amém? O propósito de Deus, não, mas Deus não é soberano, Ele pode nos ter maduro um dia que Ele quiser, Ele é soberano. E soberanamente Ele decidiu trabalhar juntamente com o homem, também no aspecto da maturidade. Deixa eu citar uma coisa para vocês. Você vai observar sempre na obra de Deus que ela tem 3 etapas. 3 etapas, você vai observar isso. Observe isso. E a etapa intermediária é a etapa sempre que nos toca. A salvação humana, olha como ela se dá. Paulo fala em 1 Coríntios, no capítulo 6, versículo 17, ele diz assim, aquele que se une ao Senhor é um Espírito com Ele. Então o que acontece? Nós nos unimos a Cristo, recebemos o Espírito, Ele vem habitar em nós e você recebe a salvação. A salvação não descansa naquilo que você faz e nem do que você fez. A salvação descansa na obra que Deus fez em Cristo. Estar unido a Cristo é receber vida eterna. Amém? Então, essa é a primeira etapa da obra da salvação humana. A última etapa, ela está relatada em Tessalonicenses capítulo 4. 1 Tessalonicenses capítulo 4. Ali diz que na vinda do Senhor, os mortos que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, e nós, se estivermos vivos nesse período, seremos juntamente arrebatados. Nesse momento, fala da transformação da vida biológica. Esse é um outro aspecto. Observe que você é tripartido, você tem espírito, alma e corpo. Então, no primeiro momento, Deus se uniu a você no seu espírito, você é um com o Senhor, Ele te colocou em regiões celestiais e você já tem vida eterna. Só que salvação é mais amplo que vida eterna. Vida eterna é o fato de você ter recebido aquele que é a vida. Isso é vida eterna. Mas salvação, ela é mais abrangente, porque salvação ela precisa atingir não só o espírito, mas ela precisa atingir a alma e precisa também atingir a vida biológica, porque o homem caiu integralmente. Então, em Cristo já estamos na nova criação. Esse já é um problema resolvido, já temos o fundamento. Na última etapa da obra de Deus, o que você vê? Você vê que na vinda dele, o que vai acontecer? Você vai falar assim, não, Senhor, será que eu vou ser transformado ou não vou ser transformado? Irmão, diz que todos, num abrir e piscar de olhos. Não é? Então, há essa transformação biológica, o corpo, a glorificação do corpo. Você está vendo 2 extremidades. O que está faltando aqui? A alma, que está no meio, a psique, que está relacionado ao comportamento, a santificação, todo o trabalho de Deus aqui. Então, nas extremidades, você não precisa mexer, nós não precisamos voltar para a vida inicial, de quando recebemos a Cristo. Isso já se deu na nossa vida. E o que vai se dar no futuro, na vinda do Senhor Jesus? Nós teremos outra transformação direta. E no aspecto intermediário? No aspecto intermediário não é assim. No aspecto intermediário, Deus precisa de participação responsável de cada um de nós. Em relação ao corpo, você não precisa dizer, será se eu vou, será se eu não vou, irmãos? Não vamos entrar nesse aspecto. Com certeza você vai. A transformação da vida biológica é uma das promessas da plena salvação de Deus. A vida eterna você já tem. O que falta em você e em mim? A transformação da nossa alma. A renovação da nossa alma. E agora o que acontece? Na vida biológica você não fez nada. Na vida do Espírito, quando Cristo veio habitar em você, você falou, Senhor, sim, não estou entendendo nada, mas eu quero, Senhor. O Espírito te convenceu do pecado, da justiça, do juízo. Você viu o Senhor, Ele permitiu você olhar e falou, Senhor, eu quero. E você recebeu a vida eterna. Não foi assim ou você fez força? Se você fez força, seu fundamento está trincado. Tem problema no seu fundamento. Se você apenas recebeu a graça de Deus, você é um salvo de Jesus Cristo. E no futuro você tem a salvação do corpo. O que nos toca agora, irmãos? Qual é o assunto agora? A salvação da alma. Por isso que Pedro, 1:22, Tiago 1:21, recebei com mansidão a palavra. Olha aí, um dos instrumentos para nos produzir, para nos introduzir à maturidade. Um dos instrumentos. Recebei com mansidão
a palavra em vós enxertada, a qual é poderosa para salvar o corpo. Né? Pneuma, o espírito? Não, psique, as vossas almas. Nós precisamos dessa salvação. E o processo de maturidade é o processo de salvação. Amém? Isso é muito importante para nós, irmãos. Esse é o processo intermediário. Você já viu o processo de casamento? A mesma figura, a mesma coisa. Quando você vai lá no capítulo 1 de Mateus, no versículo 18, né, fala do nascimento do Senhor Jesus. Como foi? Como se deu o nascimento dele? Estando Maria, sua mãe, desposada com José, noivado, né, desposada com José, achou o quê? Achou-se ter concebido do Espírito Santo. Ela estava desposada. Aquilo, no mundo judaico, aquele noivado era uma espécie de compromisso. Então ali começa o casamento, nesse compromisso. Essa é a primeira etapa da obra de Deus relacionada ao casamento, porque também Ele está preparando uma noiva para o seu filho. Procure entender a figura. Quando você chega na última etapa, novamente, porque nós temos duas etapas nas extremidades e temos uma etapa intermediária que nos cabe, e temos que atentar para isso. Então a primeira etapa é essa, do desposo, do noivado, quando um compromisso é assumido. Não é um noivado igual hoje. Esse noivado era um noivado onde se assumia o compromisso e não se podia mais abrir mão. O noivo ia, recebia um dote da família, do pai da noiva, e ele ia para trabalhar para que eles pudessem, num futuro muito próximo, em torno de 1 ano, para que eles pudessem casar. Ele voltava com seus amigos e vinha buscar a sua noiva para levar para a casa do seu pai e festa para mais de 1 semana. Tem nada a ver com esses casamentos nossos, que é tudo, parece que está todo mundo engessado, né? Festa, dança, alegria, porque é esse casamento que está marcado. Você sabia que tem um casamento marcado? Você sabia que cada um de vocês aqui receberam um convite para um casamento? Agora tem uma etapa intermediária. Ele já é o nosso noivo, né? O pai já pagou o dote por meio do seu filho. O sangue, porque casamento é muito caro, e esse foi caríssimo, foi pago com preço de sangue. E já pagou-se o dote, e o noivo foi. E vai ficar por lá? Não, o noivo vai voltar. E quando ele voltar, o que ele precisa ver? Uma noiva o quê? Preparada, porque ele não pode casar com uma menina. Ele tem que casar com uma mulher madura. Então, Apocalipse 19, a partir do versículo 7, desde o versículo 5 você tem uma grande apoteose. Babilônia cai no capítulo 18 e você vê novos céus, ele faz a relação da Nova Jerusalém depois, mas você vê que está tudo interrelacionado. Aí você tem a noiva do Cordeiro, ele diz que está um momento apoteótico, as pessoas estão dando saltos de alegria, júbilo, porque diz: o Senhor Todo-Poderoso reina. Não é porque ele reina agora, é porque agora ele reina a partir desse organismo, dessa igreja, porque as vestes nupciais falam de maturidade. As vestes nas quais nós estamos sendo vestidos, elas falam de maturidade. Então você observa que há um desposo, há um noivado aqui, né? E há uma festa tremenda de casamento, né? No dia que estaremos todos juntos lá com o Senhor. Oxalá, queira Deus. O que nos toca agora? Esse processo intermediário. Temos que nos aprontar, sim ou não? Será que temos que nos aprontar, irmãos? Então a primeira mira é Cristo. O que quer dizer estarmos na primeira mira em Cristo? Se estamos olhando para Cristo, estamos crescendo em Cristo. Se os teus olhos estão em Cristo, se os teus olhos estão em Cristo, os nossos olhos estão em Cristo, voltados para Ele, então nele estamos crescendo. Eu não posso tirar os meus olhos e colocar na escatologia. Eu preciso olhar a escatologia com uma mira de massa. Eu preciso olhar para a escatologia desde Cristo. Porque o que adianta a ênfase na escatologia se a minha vida não alcançou maturidade? A única coisa que eu vou encontrar na escatologia é que Ele vem. E que os sinais estão claros aí, que Ele está voltando, é fato. Nós não estamos desmentindo o fato, nós estamos apenas dizendo que para olhar, para acertar o alvo, a primeira mira é Cristo. E nele vamos crescendo. E à medida que vamos crescendo, que vamos amadurecendo, irmãos, você acha que nós precisamos amadurecer nesse tempo? Irmão, nós estamos atrasados. O Senhor está às portas.
Temos que tirar os nossos olhos da escatologia e falar: Senhor, não sei se é possível, mas amadureça a minha vida, a vida dos meus filhos, a vida da minha família, a vida da comunidade, da igreja. Amadureça no Senhor, tenha misericórdia de nós. Precisamos esperar o Senhor. Como vamos esperar o Senhor? Como é que você espera alguém, irmão? Alguém vai chegar na sua casa, como é que você espera? Quando alguém chega na sua casa, quando alguém tem a certeza de que você estava esperando? Tem cama arrumada, tem chá, né, irmão? Tem um chazinho. Normalmente tem coisas próprias para aquele que você está recebendo. Não é assim ou não? A gente não fala assim: ó, Maranata, a gente canta, tem cântico dizendo Maranata, a gente verbaliza muita coisa, irmão, mas o assunto não é verbalizar, o assunto é vida, o assunto é realidade espiritual. Nós temos que provar ao Senhor, entendo essas palavras, coloco entre aspas, temos que provar para o Senhor que nós estamos esperando Ele. De que maneira nós vamos provar? De que maneira nós vamos provar que nós estamos esperando? Como é que uma noiva pode esperar um noivo sem estar preparada? Então a ênfase continua sendo na maturidade. Precisamos continuar crescendo. Amém? A fim de que Ele possa chegar e nos encontrar adequadamente. Que Ele nos ajude. Então vamos ver Efésios capítulo 1. Acompanhe comigo, por favor. Vamos mencionar alguns pontos que estão relacionados à maturidade. Maturidade não é uma palavra, irmão. Maturidade é uma realidade espiritual. Deus quer algo com o seu povo quando Ele trabalha com o seu povo para amadurecê-lo. Não é? Então nós falamos desses aspectos intermediários. A obra de Deus, você vê aspectos. Tem outros. Não vou mencionar, são por causa do nosso tempo. Vamos entrar aqui para vermos alguns pontos. Mas sempre você vai observar a obra de Deus nessa tríade. Você vai observar que Ele faz aqui, Ele completa aqui, mas aqui na forma intermediária Ele chama o homem e diz: eu quero fazer junto com você. Vai ser eu contigo e você comigo. Somos responsavelmente chamados para cumprir esse chamamento. Deus não é mágico, Ele não faz nada por mágica. Às vezes alguém acha: um dia se isso não deu certo, um dia o Senhor vai estalar o dedo, tudo vai... Não, o Senhor não faz isso. Ele escolheu escolher-nos para trabalhar conosco. Amém? Um irmão gosta de dizer que são como duas metades de uma mesma laranja. São duas metades de uma mesma laranja. Então tem a parte dessa laranja e tem a parte dessa laranja. Não é que eu falo: Senhor, o Senhor fez sua parte, agora fica tranquilo que agora eu vou fazer a minha. Não é assim não. É Ele em nós e nós nele. A força na graça. Josué e Caleb, que é o que significa os dois nomes. Força na graça. Josué decidido, Caleb do hebraico traz a raiz de decidido, de firmeza, não é? E Josué de Yoshua, Jesus no grego, que traz a ideia de também graça. Então é uma força sim, temos que nos forçar, porque o reino ele é tomado à força. O processo de maturidade você vai ver que te envolve. Ele não é uma coisa automática, ele precisa de ações que retornam para Deus, ações responsáveis. Nós precisamos dizer para Ele: Senhor, eu quero. Senhor, não entendo, mas eu quero. Avança com o teu propósito, avança com a tua vontade, faça conforme o Senhor quer. Senhor, não me deixe da forma como eu sou. Quero sim provar dessas realidades maravilhosas de tanto tenho ouvido, de ser semelhante, né? De ser identificado, de estar em união com Ele, de natureza. Esse é o propósito de Deus para nós. E o Senhor precisa, acredito, novamente entre aspas, ouvir de nós essas orações. Às vezes nos reunimos, oramos por Jurema, oramos por João, por José, e tudo isso é muito importante. Mas será que temos orado pelo propósito de Deus, macro de Deus? Envolve esses aspectos. O irmão José, você precisa orar por ele, porque ele precisa estar firme na caminhada. E por que ele precisa estar firme? Para continuar crescendo, continuar desenvolvendo a sua salvação, para que ele também possa ser alguém útil nas mãos do Senhor. Se nós não temos maturidade, nós realmente não temos absolutamente nada. Por isso o Senhor sempre persegue esse caminho conosco. Vamos ver Efésios aqui, acompanhe comigo, por favor. Capítulo 1, versículo 3. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo,
como também nos elegeu nele. Olha essa eleição, que é uma eleição nele, não é uma eleição aleatória, é uma eleição em Cristo, nele, antes da fundação do mundo. Ouça bem essa palavra, para, ou seja, a fim de, tem um objetivo. Tá certo, irmãos? Estão acompanhando? Nos elegeu nele para quê? Para nos dar um fundamento. Amém. Mas não somente isso, para também nos sobreedificar. Olha o que ele vai dizer. São palavras diferentes, mas demonstram a mesma realidade espiritual. Como também nos elegeu nele para que fôssemos santos e irrepreensíveis. A santidade, ser santo e ser irrepreensível, também está ligado ao aspecto da alma, ao trabalho que Deus faz na alma, para que haja conduta santa e irrepreensível. Então nos elegeu nele para, existe um objetivo, não é? Ele segue dizendo, santos antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. E nos deu um destino antecipado, isso que quer dizer predestinação. Qual é o destino que ele nos deu, irmãos? Porque vocês sabem, alguns de vocês sabem, que houve um grande problema na história da igreja por conta da questão de que se alguém é predestinado ao céu ou se alguém é predestinado ao inferno. Isso virou uma grande distração, é aquela questão da mira. Deixaram de olhar em Cristo e começaram a olhar os temas e as coisas se perderam, né? E muitas discussões que não trouxeram nenhum tipo de benefício para a formação de Cristo, para o avanço de maturidade. Não foi efetivo em absolutamente nada, só trouxe divisão e problema. Eu me recuso até a falar do assunto. Mas o assunto é que o tema, ele não está falando para ninguém discutir se está predestinado a isso ou está predestinado àquilo em relação a céu ou inferno. Não existe predestinação ao inferno, não existe esse texto. A questão da predestinação aqui ela é muito específica. Ele nos elegeu nele para quê? Nos elegeu para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. E o que mais? E nos deu um destino. Irmão, antes de você nascer, o Senhor já te conhecia, ou não? Você acha que precisava você nascer primeiro? Ele é o Senhor da glória. Ele já te conhecia. E já te conhecendo em Cristo, Ele te elegeu. E não somente isso, além dele ter elegido você em Cristo, e a mim e a todos nós, já antes de você nascer, Ele te deu um destino. Você tem um destino, irmão, antes de ter nascido. O Senhor já conhecia a sua decisão que você tomaria lá na frente, depois de ter nascido. O destino de Deus, ele não vem depois da salvação em Cristo. O destino vem antes, porque está dizendo aqui, e nos deu um destino antecipadamente. E qual é o destino? Ele diz aqui, para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade. E novamente, no estilo de Paulo, ele introduz um novo para. Ele fala, porque tem um para. Para que nós fomos, para que recebemos esse destino antecipado? Para quê? Leia comigo, por favor. Para louvor e glória da sua graça. Aqui nesse texto, nós recebemos um destino, ou um destino antecipadamente. Ele nos predestinou para louvor da sua glória, para louvor da sua graça. A predestinação está relacionada a isso. Mas vamos nos ater a mais um detalhe aqui. O termo adoção, ele não é um termo que aparece no grego. Não aparece efetivamente no grego. Você pode fazer até uma exegese sobre a adoção, não vamos entrar nos detalhes. Mas se você olhar o texto grego, o que você encontra é a palavra uios tesia. É tudo que você encontra. E uios tesia não pode ser traduzido por adoção, porque são duas palavras, dois vocábulos que estão encontrados aqui. Uios é a palavra para filho, filho. Toda vez que aparece filho de Deus, como Jesus, por exemplo, toda vez que aparece filho relacionando ao Senhor Jesus, aparece o uios, porque ele não é só filho, ele é filho maduro. O uios traz a ideia de filho maduro. Existe uma outra palavra que é tekná, ou teknon. Essa palavra é filho também, mas é criança. Por isso que diz lá Paulo a Timóteo que não se pode colocar ninguém no episcopado, não pode se confirmar ninguém se não tem os seus filhos em obediência. Aí o camarada tem um filho de 40 anos, o irmão fala assim, bom, você não pode participar do episcopado, porque esse filho de 40 anos não te obedece. Mas esse filho de 40 anos, ele já é um filho maduro nesse sentido. O que o texto está escrito lá é teknon,
Ou seja, as crianças dos irmãos em responsabilidade precisam estar em obediência. Simples assim. Nesse texto que nos toca, agora especificamente, o ios tesia, o ios é a palavra grega para filho maduro, e tesia é a palavra para colocado, ou seria colocado, para tradução, seria colocado na condição de, colocado como filho maduro. Então, qual seria a tradução mais adequada dentro do texto grego? Não da tradução, mas do texto grego. Ele nos predestinou para quê? Para filhos maduros, colocados na condição de filhos maduros. Essa é a nossa predestinação. É isso que Deus persegue, irmãos, no trabalhar dele conosco. Amém? E se ele conta conosco, porque na sua obra tem um aspecto inicial e tem um aspecto final, que é ele quem faz, e no aspecto intermediário ele faz também, mas faz conosco. Se ele persegue que a vida do seu povo seja uma vida madura, o seu povo também precisa olhar para isso e buscar na vida com o Senhor, né, que ele estabeleça esse nível de maturidade entre nós, que ele siga esse caminho de maturidade. Ninguém está dizendo aqui que a partir de hoje nós vamos ser maduros, mas temos que atentar para isso que ele está nos dizendo. Nós estamos em que caminho, irmãos? Qual o caminho que nós estamos? Nós estamos no caminho de nos reunir domingo à noite? Nós estamos no caminho de termos mais crente entre nós? Qual é a nossa ênfase, irmãos? O que queima o nosso coração? Nós estamos esperando a vinda do Senhor nesse tempo escatológico? Se estamos esperando, irmão, onde que estão as roupas? Onde que estão as nossas vestes? Onde está o nosso caminho de maturidade? Para que Ele venha e nos encontre da forma adequada. E isso precisa nos chamar a atenção. Isso vai queimar o nosso coração. Nós não vamos ficar muito tempo aqui, irmão. Isso aqui passa muito rápido. Para que o tempo aqui, irmão? Para que Ele nos deu o tempo aqui? Para o nosso trabalho? Você acha que é? Todos precisamos trabalhar, não é, irmãos? Os varões que têm suas responsabilidades, inclusive as esposas que muitas vezes precisam trabalhar também. Não estamos falando em detrimento de uma verdade, em detrimento de outra. Não vamos cometer essa tolice. Mas, irmão, nós viemos aqui para trabalhar? Viemos aqui para trabalhar, secularmente? Viemos aqui para ganhar dinheiro? Cremos em Cristo, recebemos o fundamento, não precisamos de sobreedificação? Já vamos morar no céu? Quem foi que contou isso para nós? Está equivocada a nossa teologia se pensarmos assim. A nossa vida, cada segundo, irmão, da nossa vida é importante, no caminho do crescimento e da maturidade. Se você chegar no caminho, entrar, trilhar, se nós andarmos nesse caminho, irmãos, o Senhor começa a ser glorificado não verbalmente, mas na vida da maturidade dos seus, para a glória e louvor da sua graça. Uios tesia. Vamos ver um outro texto, Romanos, por favor, acompanhe comigo. Capítulo 8. Vou terminando, irmãos. Romanos 8. Um texto bastante conhecido nosso, que também fala desse mesmo princípio. Romanos 8, versículo 28. E sabemos, a palavra saber aqui é roidar, a palavra gnosco, de saber, de conhecimento, não é essa palavra, roidar é um conhecimento interior, sabemos, é disso que a gente precisa. Irmão, já conheço essa palavra que você está falando, pois é, mas às vezes é apenas gnóstica na nossa cabeça, é apenas uma teologia, não é? Às vezes a gente se pega falando a mesma coisa, as mesmas coisas. O que conforta o meu coração é quando Paulo fala assim, porque se Paulo podia falar isso, bom, então vamos usar esse caminho de Paulo, né? Paulo dizia, porque é segurança para vós. O Senhor não quer nos dar teologias novas. Não adianta o Senhor querer, o Senhor não vai colocar, o Senhor nos edifica com realidades espirituais. Se a minha necessidade é essa, não adianta. É disso que o Senhor precisa me dar, é isso que Ele vai me dar, não é? Não adianta eu querer me mexer, mas tem aqui essa profundidade aqui, porque lá no hebraico, porque lá no grego, porque no espanhol e no português. Filho, e a vida prática da vida de Jesus em nós? Quando que ela vem? Quando Jesus voltar, aí já não deu mais, aí o desafio ficou para trás.
perdemos o tempo da nossa oportunidade. Não é quando Jesus voltar, não. Jesus volta para estabelecer um reino que já começa, já está em processo. Isso é o que esse homem falou, esse homem maravilhoso falou. Nos dias que ele entrou nessa terra, ele só falava disso, do evangelho do reino. E no dia que ele ficou com seus discípulos, já apóstolos, já enviados, por 40 dias, ele continuou falando e falou: olha, agora vocês ficam em Jerusalém, porque vocês vão ser revestidos do alto com poder. Ele falava da vinda do Espírito, porque é o Espírito que impacta essa vida em nós. Não se pode viver a vida do reino sem o impacto do Espírito Santo, sem depender do Espírito, sem viver com o Espírito, sem ser encabeçado por Cristo. Não tem como. Oxalá o Senhor nos dê um coração de olhar para Ele dessa forma: Senhor, siga o teu trabalho de maturidade, o seu caminho, abre esse caminho se ainda não existe, se meu coração ainda está ligado às questões externas, ou às vezes até atrapalhado com questões internas. Quantas vezes as coisas, irmãos, a mira principal não é Cristo, e nem a nossa vida com Ele. Quantos irmãos brigando por causa de doutrina, se separando, e quanta confusão na terra. Cristo não divide, irmão. Cristo inclui sempre. Se a nossa ênfase fosse Cristo, sempre estaríamos no processo de inclusão. E o Senhor precisa nos ganhar para isso. Então ele diz: sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, aqueles que são chamados ou que são chamados por seu decreto. Porque os que dantes conheceu também os predestinou. Novamente ele usa o termo predestinou, para serem, olha agora, conformes, o quê? A imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito, a fim de, ou para a nossa maturidade, a formação de Cristo em nós, tem um objetivo sempre. Deixa eu te falar uma coisa, irmão, por favor. Me permita te falar uma coisa. Alcançar a maturidade espiritual não tem um fim em si mesmo. Fala assim: bom, eu preciso ser maduro, porque quando eu for maduro, quando eu for espiritual, as pessoas vão olhar para mim com mais respeito, vão me pedir conselho. Isso é uma vanglória antes de ser espiritual. Ser espiritual, a espiritualidade, ela aponta um homem e uma mulher, ou uma mulher, por mais espirituais que sejam, nunca vai ser apontado eles, é Cristo quem é apontado. Você está aqui lendo o texto. Quando ele diz, a fim de que ele seja o quê? O primogênito, ele é unigênito já, ele é o único gerado de Deus. Mas quando ele alcança a condição de muitos filhos formados à semelhança dele, ele quem é? Ele é o protótipo, ele é o primeiro, ele é o primogênito. Por quê? Porque ele tem agora uma raça, uma quantidade imensa de filhos que têm a mesma formação dele. Por isso que ele viveu a vida que ele viveu aqui. Porque a vida que ele viveu aqui é a vida que agora é transferida para nós, pelo Espírito. É isso que o Espírito Santo está fazendo conosco, irmão. Está nos transmitindo a vida que Jesus viveu aqui. Por isso que quando ele fazia uma cadeira, muito provavelmente, ele não... Provavelmente, não são canônicas minhas palavras. Mas ele não tratava de vender, de passar uma cadeira e entregava uma cadeira com 3 pernas, porque esse homem é um homem que tem um caráter. Quando você vê a formação do tabernáculo, você observa a mesma coisa. O que acontece no tabernáculo? Você tem um testemunho de Deus no átrio exterior, não vou entrar em detalhes aqui. Um testemunho de Deus no átrio exterior, Salmo 19, por exemplo, demonstra isso. Os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Qual o testemunho que você tem no átrio exterior? É da divindade, do poder de Deus. Lá, quando o Senhor chega lá no final do Apocalipse, quando ele coloca o tabernáculo dele entre os homens, lá já mostra um outro aspecto desse testemunho. É que a vida de Deus, não só naquele aspecto soberano, mas agora num aspecto relacional, orgânico, aparece no final da Bíblia como Deus formado no homem, ou o homem, melhor dizendo, formado na natureza divina. Então você tem 2 realidades. E qual é a realidade intermediária? Então você tem a realidade do átrio exterior e você tem a realidade do Santíssimo, Cristo habitando em nós. Qual é a realidade intermediária? Do santo lugar. O que é que você tem no santo lugar? Você tem os pães da proposição, porque era a proposta de Deus no Antigo Testamento através do povo de Israel. 12 pães, tipificando
a obra de Israel no Antigo Testamento, que era dar testemunho não da divindade, senão da unidade de Deus. Por isso que aparece o Shema, não é? Em Deuteronômio 6,4. Mas quando chega na hora da igreja, um novo testemunho precisa ser dado de Deus. Qual o testemunho que vai ser dado agora? O testemunho do caráter, porque está tipificado no candeeiro que está no santo lugar. Deus agora trabalha para ter um testemunho dentre o seu povo. Esse testemunho que está sendo formado em nós, esse testemunho que é Cristo em nós, é porque Ele é quem está recebendo, o nosso Deus é quem está recebendo esse testemunho. Há principados e potestades nos céus. Então, no início, Ele tem o testemunho da sua grandeza. Entre o povo de Israel, Ele tem também um testemunho. Até hoje, irmãos, até hoje você não consegue arrancar do povo judeu esse testemunho de que Deus é um só. Eles não creem em Jesus da forma como nós cremos, e nem no Espírito Santo. Eles creem em Javé, um único Deus, são monoteístas. E nós também, não é? Cremos num Deus que nessa essência única, divina, subsistem 3 pessoas distintas. Mas o testemunho de Israel é esse. Depois avança o testemunho. Qual o testemunho que avançou? Agora, em relação à igreja, nasce a igreja e nasce um novo testemunho. Agora não é o testemunho da grandeza e nem o testemunho da unidade, porque isso já está formado em nós. Você sabe que Deus é um e você sabe também que Deus é soberano. Mas qual é o testemunho que Ele precisa dar agora, através da igreja? O caráter. A formação de Cristo em nós é a formação dessa imagem que está escrita aqui, ó. Essa predestinação para que sejamos conformados à sua imagem. Imagem fala de caráter, irmão. Amém? Imagem fala de natureza. Imagem fala de comportamento. Deus quer nos ver nessa terra como Ele via o seu Filho. Ele quer nos ver andar como Ele via. Às vezes a gente acha isso até uma heresia, né? É porque a gente olha para a gente. Mas o que Deus está fazendo não é contando com a gente. Ele está contando com o seu Filho. Mas, claro, nessa obra de edificação, nós dizemos sim para Ele. Nós é quem abrimos a destra e dizemos: Senhor, avança com o seu propósito. Faça a sua obra. Forme aquilo que o Senhor precisa formar em mim. O pecado, irmão, ele nos deformou. Por isso que o processo de conformação, ele é doído. Porque ele precisa nos conformar. Nós ficamos deformados. E o caminho de maturidade é esse caminho de conformação. Por isso que passamos por muitos desafios. E agora nós entendemos por que nós não podemos passar rápido pelos desafios. Não podemos passar rápido pelas circunstâncias sem aprendermos a lição. Qual é a lição? Formação de algo mais de Cristo em nós. Quando algo mais é formado, agora você já tem uma resposta para dar. Agora já é uma resposta. E essa resposta é Cristo. Então ele diz aqui: entre muitos irmãos, filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Um dia, essa uiostesia, isso entre os judeus era uma festa. Interessante como esse texto é aplicado aqui, porque essa era uma festa que era feita quando um pai queria anunciar a maturidade do seu filho. O pai fazia exatamente uma festa, chamava os seus amigos e convidados, e nessa grande festa chegava um momento que ele mandava parar tudo, ele ia lá para frente, chamava o seu filho, que já em torno de 16 anos, né, mais novo do que os nossos aqui, e nesse momento ele vai dizer algumas palavras aos convidados. E uma das palavras que ele vai dizer em relação ao seu filho é que agora ele publicamente é reconhecido como um filho maduro. Ele já não é só uma criança, ele não é só um filho tecná. Ele não é só um filho tecnon, não é só uma criança. Ele agora é um filho maduro. Sabe o que isso responde? Sabe o que corresponde isso? Que esse filho agora é como se esse pai estivesse dizendo: o que ele disser agora é o que eu digo. A decisão que ele tomar é a decisão que eu tomo. Né? O papel que ele assinar tem o mesmo valor do que o papel que eu assino. Você observa por que Deus nos leva pelo caminho da maturidade? Não é para introduzir somente na eternidade, é por causa das questões relacionadas à terra. Existe um princípio de representatividade. Nós não temos como representar se não temos essa formação de maturidade em nós. A representação é Cristo. É Ele quem representa Deus, não somos nós. Ninguém pode dar testemunho de Deus, a não ser que alguém esteja formado nele. Amém? Podemos ver ainda mais um texto? Amém?
Podemos ver, Marcelo? Por favor, acompanhe comigo Gálatas capítulo 4. Gálatas 4. Olha essas verdades dessa palavra, irmão. Deixa que ela fale ao seu espírito e ao seu coração. Nós comentamos o texto canônico. Nós não temos, em absoluto, o poder de fazer com que essas palavras ganhem o nosso coração. Só o Espírito pode fazer. E a nossa oração essa noite é que Ele possa abrir os nossos olhos na simplicidade da fé, olharmos para esses textos e esses textos ganharem o nosso coração. Essa é a palavra de Deus. O comentário que nós fazemos é sobre ela. Mas ela tão somente, o princípio de hermenêutica mais fundamental é de que a Bíblia interpreta a Bíblia. Se você lê com o seu coração aberto, né, o seu espírito numa boa postura diante do Senhor, o Senhor pode falar para você sobre isso. Olha o que ele diz aqui. Digo, pois, que todo tempo, capítulo 4, versículo 1 de Gálatas. Digo, pois, que todo tempo em que o herdeiro é menino, preste atenção nisso, em nada difere do servo, ainda sendo o senhor de tudo. Vamos devagar aqui. Esse herdeiro, ele é menino. Paulo está dizendo que ele não difere em nada do servo. Olha, se ele é o herdeiro de tudo, como é que ele não difere do servo? Por um motivo muito simples. Porque aqui não está se comparando a herança. A questão aqui é de quem é maduro e de quem não é. Ele é herdeiro de tudo, mas ele é uma criança. Ele é um tekná. Ele não é um uios. Não é? Ele é uma criança. Toda a herança é dele, mas ele é criança. Ele não pode ainda responder por essa herança. O seu servo não tem absolutamente nada, mas está colocado na condição de tutor, como o texto vai dizer, e curador. É alguém que está responsável por aquela pessoa para conduzi-la até o processo de maturidade. Irmãos, é exatamente o que acontece conosco. Nós já somos herdeiros, porque Ele é o herdeiro, não é a igreja em essência que é a herdeira. É Ele que é o herdeiro de todas as coisas. Sabe o que Ele fez? Nos assentou nos lugares celestiais com Ele. Estamos com Cristo, estamos unidos a Cristo. Nós, juntamente com Ele, somos co-herdeiros. De tudo que foi conquistado por Cristo, irmão, também o deu à igreja. A igreja faz parte disso. Nós somos muito ricos. Só não sabemos, só conhecemos pouco, porque só na maturidade, só no caminho da maturidade, ao trilharmos esse caminho, é que nós vamos percebendo, irmãos, o que nós ganhamos em Cristo. Uma criança não tem percepção disso. Quando Jesus falou, vocês precisam ser como crianças, né? É um assunto relacionado à simplicidade, mas no assunto relacionado à consciência do que se herdou em Cristo, isso só com maturidade, é à medida que você se relaciona e que você cresce, é que você percebe o que você recebeu. Eu chamo você para ir ao Rio de Janeiro, você fala para mim, irmão, não tem R$1 no bolso, e tem $10.000 no teu bolso. E você fala, irmão, eu estou duro, não posso ir. É isso que acontece conosco. A imaturidade não nos permite desfrutar das riquezas de Cristo. Por isso a necessidade do caminho da maturidade. Aqui está. Então ele diz assim, versículo 4, mas está debaixo de tutores e curadores, até o tempo determinado pelo Pai, quando acontece. Passei 2? Versículo 2, mas está debaixo, não é isso? De tutores e curadores, até o tempo determinado pelo Pai, porque vai ter um tempo da uiostesia. Esse filho é herdeiro de tudo, não é? Porque o pai é o dono de tudo, mas o filho é o herdeiro. Mas ele vai sendo cuidado por tutores e curadores. Todos nós temos que ter alguém para nos ajudar no início, né, irmão? Mas esse alguém não vai até o final da nossa vida, não. À medida que nós vamos ganhando maturidade, o que vai acontecendo? Nós começamos a andar sozinhos, começamos a conhecer melhor, não é? Como se anda, os princípios em que se anda, tudo isso está relacionado à vida madura. Mas, repito, não é que vamos amadurecer de hoje para amanhã porque ouvimos alguns textos relacionados à palavra. Nós precisamos apenas orar. Irmãos, eu penso que esse é um tempo que nós precisamos relacionar com aquela experiência que teve Maria. Sempre menciono isso porque é um texto que me impressiona muito.
Quando o anjo vem falar com Maria, ele fala coisas que eu acho para as irmãs aqui, porque que são mães também, e Maria não era mãe ainda naquele tempo, mas você vê quantas coisas aquele anjo falou para Maria. E vocês lembram qual foi a resposta dela? Ela só disse um sim. Ela disse: faça conforme a tua, o quê? Palavra. Por que isso é assim? Porque Maria provavelmente não entendeu tudo daquilo que foi falado, era muito pesado para ela. Mas ela teve uma disposição no coração de dar resposta. Como a gente gosta numa linguagem moderna, ela deu o feedback, deu o retorno. O Senhor deseja esse retorno nosso, irmão. O Senhor não deseja um autoamadurecimento, isso não existe. Autoamadurecimento não existe. Quem nos amadurece é o trabalho do Senhor, é o Espírito, é a cruz, o caminho da cruz e todos os outros instrumentos utilizados pelo Espírito Santo. Mas não resta a menor dúvida que o Senhor quer encaminhar pessoas, caminhar com pessoas que tenham esse entendimento, que estejam trabalhando com Ele nessa obra, que estejam cooperando com Ele nesse trabalho. De que maneira, irmãos? Dizendo que, sim, faça conforme a tua vontade, Senhor. Versículo 3: assim também nós, quando éramos meninos, estávamos reduzidos à servidão debaixo dos primeiros rudimentos do mundo. E ele diz aqui: mas vinda a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos, e aqui novamente ele fala, a adoção de filhos. Novamente o termo é huios tesia, a fim de recebermos, ou seja, veio cumprindo toda a lei, debaixo da lei, fazendo todo aquele trabalho. E ele fala assim: a fim de que recebêssemos a maturidade, fôssemos colocados na condição de filhos maduros. Amém? Na condição de meninos, temos tutores e curadores. À medida que esse menino cresce, suas roupas vão sendo trocadas, sua consciência vai sendo aberta, não é? Seu crescimento vai sendo adequado e ele começa então agora a exercer domínio, porque fala do reino, está relacionado ao reino. Vamos ver um último texto, irmão. Efésios capítulo 4, por favor. Efésios capítulo 4. Efésios 4. Um texto que a gente já tem ouvido. Ele diz assim, versículo 10. Aquele que desceu, se referindo ao versículo 9, que se refere ao versículo 8, que faz uma referência ao Salmo 68. Ele está fazendo uma referência ao Salmo 68 quando diz que ele recebeu dons para os homens. No Salmo 68 ele recebe dons para os homens e aqui o Espírito Santo aplica esse dom aos homens. Então ele diz: aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e mestres, querendo o aperfeiçoamento. Novamente, o assunto da maturidade está relacionado. O ministério de apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres é para o aperfeiçoamento dos santos. Agora, por que ele busca a maturidade dos santos nesse texto? Então ele segue dizendo: para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Sempre quando olhávamos esse texto, achávamos que os apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres são aqueles que edificam o corpo de Cristo. Eles fazem uma parte desse trabalho. Mas a parte que cabe a eles, essa parte que cabe ao trabalho deles, é treinar os santos para a obra do ministério dos santos. Os santos precisam ser treinados, precisam ser amadurecidos nesse caminho de treinamento. Por quê? Porque não são apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres tão somente que edificam o corpo. Eles fazem a parte de treinar o corpo para a obra do ministério. Ou seja, que se entre nós apenas 3 irmãos ou 4 irmãos trabalham, servem, nós não temos o corpo. Na sua vida prática, nós não temos. Ou seja, nós precisamos todos, sem exceção, sermos treinados. Amém, irmãos? Sermos treinados pela vida e obra do ministério desses santos, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, visando o aperfeiçoamento.
visando a maturidade, visando o treinamento, seria a palavra mais adequada aqui para a tradução. É um treinamento em vida, um treinamento no caminho, não é um treinamento, não, porque às vezes a gente treina apenas a mente, não é treinamento, é um treinamento na vida, no caminho com o Senhor. Oxalá que isso seja um caminho abundante em nós, para que também possa ser em outros. E à medida que esses santos são treinados, na mesma medida eles servem, eles trabalham, não é? Porque não pode se trabalhar, não pode se fazer nada sem ter esse treinamento. É o que ele menciona aqui. Ele diz até, versículo 13, irmãos, acompanhem por favor, até que todos cheguemos à unidade da fé, porque temos a unidade do Espírito, porque todos temos o Espírito. Mas a unidade da fé não, porque um entende uma coisa, outro entende outra, um vai mais na frente, outro vai mais atrás. Então, esse treinamento nos permite compreendermos juntos, ou irmos compreendendo, na medida que esse amadurecimento vai se dando, irmos compreendendo juntos, com todos os santos, como Paulo fala em Efésios capítulo 3, lá no finalzinho. Porque compreender sozinho não é difícil, duro é compreender com, aí é duro. Por isso que temos que estar juntos numa mesma empreitada, sendo aperfeiçoados. Isso é maturidade. Para compreender com. E aqui ele segue o texto. Até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Para que não sejamos, está vendo novamente o objetivo? Para que não sejamos mais meninos, levado por todo vento de doutrina, engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade, em caridade, o quê? Cresçamos. Está vendo, irmãos? Está vendo? Cresçamos em tudo. De que maneira? Naquele que é a cabeça, porque esse é o verdadeiro crescimento. Atentam para isso, irmãos. Crescimento não é um treinamento de algo que a gente pode fazer com as nossas próprias mãos. Crescimento é um treinamento do Espírito Santo, através das circunstâncias moldadoras, através da cruz. Temos que aceitar muitos fatos que estão relacionados a isso, para o nosso adequado crescimento. Do qual todo o corpo bem ajustado, olha só o resultado, bem ajustado, e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo, está vendo? O trabalho de cada irmão e cada irmã, à medida que vão amadurecendo, vai fazendo o quê? O aumento. Você lembra que a gente pensava assim, aqui vocês nunca pensaram dessa forma, isso acontece lá no Rio de Janeiro. Tem um problema com Israel, se Israel vem falar comigo, fala, Israel, vai procurar os pastores, irmão. A melhor coisa, você precisa de um pastor na sua vida. Às vezes ele não precisa de um pastor, às vezes precisa de uma palavra amiga. Às vezes precisa de um ombro apenas para chorar. Não é? Às vezes o problema do Israel ou do Rogério ou de qualquer outro irmão é um problema que pode ser facilmente, sabe por quê? Porque a facilidade não vem do esforço da carne. A facilidade é que alguém que começa a amadurecer, ele começa a servir com Cristo. Você começa no caminho da maturidade, você começa a servir com Cristo. Quando existe uma necessidade, irmão, você é um cidadão do reino. Claro que existem os pastores que precisam ajudar questões específicas, mas a maioria das questões relacionadas à igreja, irmãos, são de nossa responsabilidade, estão sobre nossos ombros. É que a falta de crescimento adequado nos tira isso no qual nós somos outorgados, nós somos para cuidar uns dos outros. Mas como vamos cuidar uns dos outros sem o mínimo de maturidade possível, necessário? Essa maturidade é fruto da vida de Jesus em nós. Então, se um irmão precisa, irmão, você é apto. Você, irmão, vocês são aptos, desde que esteja no caminho do crescimento e da maturidade. Começa a aparecer para tudo que é lado, porque há muitas necessidades. E o Senhor começa a te usar para isso, porque Ele faz um trabalho em você e depois através de você, através de nós. Imagina se os pastores vão resolver todos os problemas que são de natureza orgânica do corpo. Às vezes você precisa ir na casa do irmão e tomar um café com ele, tomou um café e esse irmão estava cheio de coisa na cabeça. Aquele pequeno café que você achava que tinha apenas cafeína, tem mais do que cafeína. Tem um princípio de dar algo que você recebeu de Cristo. E você ajuda o seu irmão.
Amém? Irmãos, último texto. Um outro texto que lembrei aqui. Vamos a Cantares, por favor. Acompanhe comigo, Cantares, capítulo 8. E terminamos. Cantares, capítulo 8. Chegamos aí? Depois de Provérbios. Eclesiastes, Cantares. Capítulo 8, versículo 8. Muito especificamente, um texto que nos faz pensar nesse tema da maturidade. Versículo 8. Temos uma irmã pequena. Chegamos em Cantares, capítulo 8, versículo 8. O irmão curando ainda. Capítulo 8, versículo 8. Podemos ler? Temos uma irmã pequena que ainda não tem peitos. Que faremos a essa nossa irmã no dia em que for pedida em casamento? Tem uma tradução alternativa que o dia em que dela se falar, né? Na minha tradução, talvez na Thompson, uma ou outra tradução, pode ser que apareça essa expressão. O dia em que for pedido em casamento. Observe esse texto do irmão aqui, está assim. Temos uma irmã pequena que ainda não tem peitos. Os seios aqui falam de maturidade, fala de alimento, mas é um alimento, né? Leite é o princípio, o início, né, da alimentação de uma criança, de um recém-nascido, para que dele, Pedro fala, para que dele vades crescendo. A gente vai crescendo à medida que vamos nos alimentando. Então ele fala de alimento e de crescimento. E fala também desse crescimento, está nos falando de maturidade. A questão aqui é que, nessa relação de Cantares, de Sulamita e de Salomão, a questão relacionada aqui com essa menina, não existe problema, irmãos, quando uma menina não tem seios, ainda que ainda tem os seus hormônios da sexualidade que ainda não estão em funcionalidade, não é? É normal que ela não tenha seios, ou seja, que ela não tenha maturidade. Uma menina é normal que não tenha maturidade. A questão é que a pergunta aqui é a seguinte: o que será dessa menina, o que será dessa nossa irmã, o dia em que ela for pedida em casamento? Não existe problema nenhum em ser menino. Todos temos que ser menino, todos temos que começar um dia. O grande problema é que existe um casamento marcado. E se o casamento está marcado, se alguém vai pedir um dia essa menina em casamento, essa menina precisa o quê? Crescer. Ela precisa amadurecer. Então nós temos aqui o mesmo princípio agora falando do casamento. Temos uma irmã que ainda não tem maturidade. Tá ok. Se nós nascemos de novo ontem, não tem problema nenhum não ter maturidade. Mas o que será de nós, irmãos, se um dia formos pedidos em casamento? Certamente um dia seremos pedidos em casamento. E nesse dia que o noivo vier, irmãos, nós temos que estar preparados, temos que estar com vestes adequadas. Amém? Não falo aqui como alguém que coloca um peso de jugo no sentido de que a gente de manhã cedo temos que começar nesse caminho de maturidade até segunda-feira, porque se segunda-feira não der, não, irmão, não é isso. Estamos apenas lembrando que o Senhor vem para buscar a sua igreja. E que o nosso foco nesse tempo, ainda com os eventos escatológicos, não pode ser escatológico. Não podemos nos perder nem na escatologia, nem nenhuma outra doutrina do tempo que a gente está vivendo. Por quê? Porque se o Senhor mais rapidamente se aproxima, porque é o final do tempo, o que nós temos que fazer? Irmãos, não o que temos que fazer, é o que a história da igreja, a obra da Trindade, em toda a obra, em toda a vida e história da igreja fez. Qual foi o trabalho do Pai, do Filho e do Espírito? Lançar fundamento e sobre-edificação. Lançar Cristo como fundamento e sobre-edificar esse homem e igreja. Esse homem, essa mulher, etc. Irmão, o Senhor possa ganhar o nosso coração em relação a essa questão da maturidade.
Nós estamos aqui, vou repetir as últimas palavras. Nós estamos aqui por causa desse propósito. Amém? Vocês creem nisso? Nós estamos aqui por causa desse propósito. Existe um propósito, existe uma finalidade. Deus tem um desejo, Deus não deixou a sua vontade. A sua vontade permanece. E Deus não pode contar conosco de forma nenhuma se nós não amadurecermos. Então que o Senhor nos ajude, irmãos, né? Nesse caminho de maturidade, nos ajude a considerar essas coisas. Possamos considerar isso diante dele, né? E que Ele tem um caminho nosso para seguir o seu propósito de maturidade, até que Cristo, essa é a palavra, até que Cristo seja formado em nós. Amém? Ore para a glória da sua graça, ore para que a sua imagem seja demonstrada, ore para que o reino seja expressado, ore para que as vestes adequadas sejam vestidas da noiva que espera o casamento. Está vendo? Tudo isso é relacionado ao amor. O Senhor nos ajude. Irmãos, não estranhe, como o Tiago dizia, não estranhe a arte, porque em todas as provas, nós não somos da teologia da prosperidade. Digamos que sejamos da teologia da formação de Cristo, daqueles que querem e desejam a formação de Cristo, para que Cristo seja, enfim, glorificado. Amém? A Ele toda a glória, toda a honra. Amém. Vamos orar, vamos agradecer o Senhor por esse tempo. Obrigado, Senhor, por esse tempo que o Senhor nos dá na sua presença. Amém. Obrigado porque nós, como dizíamos antes, não podemos fazer absolutamente nada. Mas tudo o Senhor fez no seu Filho. E agora o Senhor tem comunicado a vida do seu Filho a nós. Amém. Nós pedimos nessa noite que o Senhor siga o seu trabalho. O Senhor siga a sua vontade. O Senhor passe diante de nós e faça conforme a sua vontade. Nós agradecemos imensamente essa noite por podermos investir esse precioso tempo. Quanto tempo, Senhor, nós temos perdido em tantas coisas. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos, socorra-nos para que todo o tempo da nossa existência aqui seja tempo de edificação, seja tempo de caminho de maturidade, caminho de vida para contigo. E que o Senhor tenha, enfim, o seu desejo, a formação do seu Filho em nós, a glorificação dos santos, para a glória de todo mundo. Nós oramos e agradecemos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Obrigado pela paciência que você deu. Deus abençoe.